Glória a Deus. Irmãos, abra vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Vamos ler o versículo de número 6 ao seguir. Atos dos Apóstolos, nós vamos ler o capítulo 15, do versículo 6 ao seguir. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Todos acharam? Eu vou ler um versículo e os irmãos lêem o próximo, amém? A epígrafe. O que é a epígrafe? É o título que está em cima do texto. Muito bem. A epígrafe diz assim: o concílio de Jerusalém. O versículo 6 diz assim: diante disso, os apóstolos, os presbíteros, se reuniram para deliberar sobre a questão imposta. Versículo 7. Versículo 8 diz assim: e Deus, que conhece os corações, testemunhou em benefício deles, concedendo-lhes o Espírito Santo, da mesma forma como a deu a nós. O próximo, 9. Não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. O 10 diz assim: agora, pois, por que quereis tentar a Deus, colocando sobre as costas dos discípulos uma carga que nem nossos antepassados, nem nós mesmos conseguimos suportar? O 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Pode sentar, dá uma linda salva de palmas para Jesus. Aplaude Jesus, irmãos. A palavra é dele, a doutrina é dele, o ensino vem dele, né? Você vê nesse texto de Atos dos Apóstolos, onde acontece o concílio, o primeiro concílio da igreja. É bem verdade que eu tenho certeza que todos sabem que o livro de Atos, ele trata da história da igreja. Para alguns estudantes, a história do Espírito Santo, ou Atos dos Apóstolos. Quando fala de Atos dos Apóstolos, fala dos atos, dos feitos, dos acontecidos feitos por Pedro e por Paulo. Se divide o livro de Atos dos Apóstolos entre Pedro e Paulo, sobre o que o Espírito Santo... Todos os tipos de site. Criativo. É o que, na verdade... o que o Espírito Santo fez através da vida de Pedro e através da vida de Paulo. E nesse primeiro concílio, o que nós temos ali? Nós vemos uma discussão que foi de suma importância para que se entendesse o quê? Que a salvação era pela graça e não pelos ritos da lei, pelos dogmas da lei, né? Que tinha que fazer a circuncisão. E o primeiro concílio já começa ali. Então nós lemos isso aí para quê? Para entender a importância da doutrina dentro do ensino dentro da igreja. Você vê que isso já acontece no primeiro século da primeira igreja. Eles já estavam ali discutindo, porque quem era da classe dos judeus, dos judaizantes, entendia o quê? Que eles tinham que aceitar Jesus, mas tinham que se circuncidar. E já o apóstolo Paulo defendia o quê? Que eles não precisavam mais fazer a circuncisão. E isso virou uma discussão. Tanto que nós vimos agora nos versículos que acabamos de ler. Que a assembleia, ou seja, a reunião que eles fizeram, foram para discutir isso. Precisa fazer a circuncisão ou não? E isso já no primeiro século da igreja. Já tinha essa discussão.
Se nós andarmos para frente, na idade medieval, que vai de 450 a 1450 a 1500, nós vamos ver isso acontecendo na igreja, na história da igreja, onde a igreja católica empunhavam, né, os seus dogmas, para que fosse seguido entre esses dogmas o que? A indulgência. O que era a indulgência? Quem já ouviu falar sobre a indulgência? Eu tenho certeza, pode falar. Pagar pelo pecado de outro. O que era isso? Era uma carta. Escrevia-se uma carta, e eu era o padre dessa igreja. Vou usar eu na primeira pessoa. E você tinha que vir aqui até a mim comprar essa carta. E você comprava essa carta, levava para o seu ente querido, que já tinha sido morto muitas das vezes, e levava para sua casa. O seu parente, ele não ia para o céu, também não ia para o inferno, aonde eles introduziram um lugar entre o céu e o inferno, o purgatório. Essa era um dos dogmas, uma das doutrinas da igreja católica. Então você comprava essas indulgências que eram vendidas, e seu parente não ia para o céu, também não ia para o inferno, ficava no purgatório. Purgatório existe, sim ou não? A Bíblia diz o quê? Céu e inferno. Então, para você ver a necessidade da doutrina já na era medieval, e isso se estende até hoje. Eu estava vendo hoje na internet, eu gosto muito de ver a internet, e eu vi um pastor com um cajado na mão. Estou falando aqui para vocês entenderem a importância da doutrina. E esse cajado, ele falava que o cajado tinha poder. Se ele lançasse uma palavra e mencionasse o cajado sobre aquela pessoa, algo acontecia. Eu não vejo isso na Bíblia, irmão. O que tem poder é a palavra de Deus. A Bíblia tem poder. A palavra, a escrita tem poder. A palavra de Deus, sim. Por isso, conhecereis a verdade, vai libertar do quê? Desses dogmas, dessas doutrinas falsas, né? Que já tinham discussões desde a igreja primitiva. Foi o que nós acabamos de ler em Atos dos Apóstolos. Por isso, essa é a importância da doutrina, de se estudar as Escrituras, para você saber aonde você pode pisar. Amém? Deu para entender? Não? Sim ou não? Dúvida? Deixa eu falar uma coisa. Em questão de perguntas e respostas, não tem problema, desde que seja referente ao assunto que nós estamos tratando. Entendeu? Sim ou não? Amém? Amém ou não amém? Nós estamos tratando de um assunto. Vamos falar do assunto? Não tem problema. Agora um exemplo, nós estamos tratando de um assunto de doutrinas, a importância da doutrina e algo assim. Aí vamos falar sobre escatologia, não combina, né? Aí nós vamos entrar em discussão e não vai chegar em canto nenhum. Então, se for referente ao assunto que nós estamos tratando, pode fazer pergunta, não tem problema. E pode questionar as dúvidas, nós estamos aqui. Se eu não souber, na próxima aula eu trago. Quem sabe tudo aqui, levanta a mão. Nem eu. Amém, irmãos? Então vamos entrar no livro, né? Vamos falar sobre a natureza da doutrina. Eu acho que esse assunto aqui nós já até falamos nas outras aulas, sobre a diferença, o que significa a palavra religião. Nós já falamos sobre isso, né? O que significa a palavra religião? Religar. Religamos em Cristo. Ao religar em Cristo, nós precisamos do quê? Das doutrinas. O que é doutrinas? São os ensinamentos. Esses ensinamentos se encontram onde? Nas Escrituras. Sim ou não? Religamos em Cristo, mas é semelhante a dois navios, né? A dois navios. Um navio com um capitão no controle e um navio à deriva, sem ninguém ao controle.
Em qual dos dois navios você queria estar? No que tem controle. Ó. Por quê? Porque o que tem controle sabe para onde vai. Esse navio que tem o capitão é o crente que estuda as doutrinas bíblicas. Ele sabe para onde está indo, o que tem que fazer, como tem que fazer, a hora que tem que fazer. Porque ele está sendo educado eclesiasticamente. Ele está sendo guiado pelas doutrinas. E o navio que não tem capitão, ele está à deriva. Para onde o vento soprar, ele vai. Já viu o crente assim? Quem já viu o crente assim? Desigrejado. Aquele crente que ele não pode ver uma coisa nova, né? Oh, mas ali tá, aí vai. Aí acontece outra coisa nova em outra igreja, aonde ele estava já não está bom. Aí vai para outra. Aí fica pulando. Por quê? Não tem o capitão. Não tem direção. E nós, como igreja, irmão, nós temos uma direção. Nós temos um norte a seguir. Sim ou não? Sim ou não? Nós temos um alvo. Quem é o nosso alvo? Jesus Cristo. E Jesus Cristo deixou as doutrinas para nós seguirmos como regra de como caminhar com Ele, para isso mesmo. Para o quê? Para não cair nos laços de falsas doutrinas. Essa é a importância, essa é uma das importâncias da doutrina. Sim ou não? Está dando para entender aí? Então, na verdade, nós já até falamos sobre isso. O valor da doutrina. O conhecimento doutrinário supera a necessidade de haver uma declaração autoritária. O que seria algo autoritário dentro da necessidade das doutrinas? Eu sou pastor e do jeito que eu falar tem que ser. Está certo ou está errado? Errado. Por quê? Porque tem a Bíblia que nos mostra como tem que ser. É a Bíblia que é a nossa régua. A Bíblia é o nosso cordão de medir, né? Ezequiel fala sobre o cordão de medir. A Bíblia ela mostra como tem que ser, irmão. E isso é para mim e isso é para qualquer um. Serve da criança ao adulto. Serve para todos. Tem que ter base bíblica. Se não tem a base bíblica, irmão, respeito, mas não sou obrigado a concordar. O respeito é mútuo, né? Se respeito. Eu não sei quem acompanhou. Foi segunda? Eu até coloquei no grupo lá. Assista o repórter lá da Globo. Quem assistiu? Quem viu? Você viu lá, Vaso? Você viu o que está acontecendo no nosso país? Eu coloquei até no meu WhatsApp. Aonde a igreja negligencia a sua função, abre lacuna para outras religiões. Sim ou não? Você vê lá, eu estava vendo um repórter, você viu, né? A igreja evangélica entrando nos presídios, pregando o evangelho, só que em alguns presídios elas não vai. Aí quem estava entrando lá? A católica, qual mais? Macumba, irmão. Entrando dentro dos presídios. Por quê? Negligência de quem? Nossa, irmão. E como é que se faz para entrar lá? Você vai entrar lá de qualquer jeito, Marcos? Falar qualquer coisa? Não dá, irmãos. Não sei se os irmãos lembram, eu coloquei até no grupo. Eu estou fazendo um curso de capelania. Quem já viu falar sobre capelania? Capelania é muito importante. Ela me dá a garantia, por lei federal, de entrar nos presídios. Ele me dá uma carteirinha e é lei federal. Eles não podem impedir. É óbvio que eu tenho que respeitar os regulamentos do presídio, de hospital, de orfanato, de AFEBEM, onde for. Tem que respeitar os regulamentos dele, mas a lei federal me dá a garantia de entrar. Se eu falar, não, eu quero entrar, que eu quero fazer um culto lá dentro. Eles têm que abrir as portas. Embora eu tenha que respeitar os regulamentos deles. Por que eu estou querendo fazer isso? Eu tenho um sonho, isso é um sonho meu, já volto para a aula, de dar aula na FEBEM. Não é mais FEBEM, né? É Fundação Casa. Eu tenho esse sonho, irmãos. Tem mais de 20 anos que eu tenho esses sonhos de dar aula na Fundação Casa. E eu não sei o que Deus me preparou, mas eu gostaria muito que Deus me permitisse chegar lá. Mas por quê? Da adolescência à juventude, irmão, que você forma o caráter do cristão.
e de qualquer ser humano. Então, se você chegar lá e conseguir formar 10 infratores juvenil, eu creio que a obra de Deus está sendo feita, ou não? Amém, irmãos? Então, por que é fundamental o valor da doutrina? E a doutrina ela não se restringe à autoridade de ninguém, a não ser a autoridade da Escritura. É Bíblia, irmão. A doutrina tem que ter base bíblica. Sim ou não? Quantos concordam, quantos discordam? Quantos discordam? Por que eu estou falando isso, irmão? Para você entender que tudo que nós fazemos, nós temos que ter a base bíblica. Por muitos anos, a igreja negligenciou o ensino. Ah, não precisa disso. Não, tem para que isso? E por muitos anos a igreja saiu como esse barco, sem um capitão, né? Sem ter quem controle, sem Jesus no barco. Eu cheguei a acompanhar isso. É uma época que se falava muito que não precisava de ensinamento dentro da igreja. Eu acho que alguns irmãos aqui devem ter alcançado essa época. E na verdade o ensinamento sempre existiu. A Bíblia sempre falou de ensinamento. Até aí então está fácil, né? O conhecimento doutrinário é essencial para o pleno desenvolvimento do caráter cristão. Por que o conhecimento doutrinário é necessário para o desenvolvimento do caráter cristão? Pensa comigo aqui. Eu não sei quantos aqui nasceram no berço do Evangelho, ou quantos aceitaram Jesus no decorrer da sua vida. Mas quando você aceita Jesus, tudo que você aprendeu até aquele momento, ele não significou nada, a ponto de Paulo falar que nós morremos para a antiga vida. Não é assim que Paulo ensina? Sim ou não? Tem que renascer. O que seria esse renascer? É tudo aquilo que você viveu? Esquece, irmão. Renascer é viver uma outra vida. E essa outra vida, quem que nasceu em você? O batismo simboliza o quê? Batismo nas águas, desculpa. O batismo nas águas. Morte para o velho homem, para um novo ser. Ou não é isso? Então, nesse novo ser, existe uma nova, vamos se dizer, uma nova regra de conduta que tem que ser seguida. Sim ou não? Ou você pode ser um novo ser com velhas regras. E qual seriam essas novas regras? Pode falar. Seguir a palavra, irmão. Isso é o beabá dos ensinamentos das Escrituras. Você morreu para o velho homem. Aquelas coisas que você aprendeu empiricamente. O que é empiricamente? É aquilo que você aprende de pai para filho. Quer ver um exemplo? Quando a Gabriel fala espirra, o que você fala automaticamente? Por quê? Aonde você aprendeu isso? Isso é empírico. Pai com a mãe, isso é empírico. Não é assim? Bom dia, boa tarde. Aonde aprendemos isso? De pai para filho, de filho. Não é assim? Isso é em conhecimentos empíricos, que você é do dia a dia, correto? Sim ou não? Sim ou não? E esses conhecimentos empíricos traz com bastante conhecimento o quê? Muitos dogmas que nós vamos seguir. Quer ver um exemplo? Vamos aproveitar a semana que nós estamos, a Semana Santa. Aonde aprendemos que na Semana Santa não podemos comer carne? Ensinamento. Minha mãe não varria a casa. E aonde aprendemos isso? Lemos em algum lugar? Estudamos em algum lugar? Não, isso é conhecimento empírico. Está dando para entender? Herança de pai e de mãe. Está dando para entender? Então você vê a necessidade e a importância das Escrituras quando você aceita Jesus e realmente você é uma nova pessoa.
Aí você começa a passar a entender que os seus conhecimentos realmente não vai te levar a nada, e você precisa de uma bússola ou de um manual de instrução. E qual é esse manual de instrução? Você compra um rádio, ele vem com manual de instrução? Sim ou não? Vem, a maioria vem. Você compra um carro, ele vem com manual de instrução? Vamos lá, vamos entender o que eu estou querendo dizer. O manual de instrução do Gol serve para o Palio? Por quê? Opa! O irmão Eduardo chegou para pôr ânimo na aula, é assim que eu gosto. Tem que interagir, irmão. Falar mesmo. Um é Fiat e o outro é da Volks. Então, se você nasceu de novo, você não é mais da Volks, você é da Fiat. Para você entender. Então, seu manual de instrução é o quê? É a palavra. Então, se alguém vir falar para você assim, olha, para você entender, tá, irmãos? É só para você. Lá na minha igreja hoje vai ter o irmão que revela CPF, data de nascimento, porém lá não se prega a palavra, só tem esse tipo de coisa. Qual é a importância? O que vai te edificar eu falar o número do seu CPF? Agora, na igreja que o Marcos vai ter o irmão lá que ele prega 1 hora de Bíblia, irmão, ensinando as escrituras. Está dando para entender? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? A importância das escrituras. Os dogmas da Igreja Católica afastou muito o ser humano da doutrina original. Então a doutrina, ela não é algo que eu quero aplicar do meu jeito. Ela tem base, correto? Dando para entender, não? Até aí tá tranquilo ou não tranquilo? Conhecimento doutrinário é um baluarte contra o erro. Correto? Sim ou não? É ou não? O conhecimento doutrinário te evita errar? Você vai errar? Sim. Mas quem conhece a Bíblia erra? Erra. Mas erra menos. Erra menos. Você vai errar, mas você vai errar menos. Por quê? Você vai conhecendo paulatinamente e vai aprendendo e vai sabendo onde pôr o pé. O que pode fazer ou não. O que a Bíblia me permite fazer sim, ou que a Bíblia fala para mim não fazer. Então isso vem do conhecimento doutrinário. Correto? Tá certinho ou alguma dúvida até aí? Se conseguisse colocar o livro para mim ali, eu agradeceria. Eu estou seguindo o livro para a gente já entrar no livro, porque não adianta falar que vai dar aula do livro e não entrar no livro também, né? Aí não dá, né, professor? Daqui a pouco os alunos estão puxando a orelha do professor. Dá para entender aí, irmãos? Mateus capítulo 22, versículo 29. Eu gostaria de fazer um método novo aqui, não sei se os irmãos vão concordar. O irmão que eu citar o livro, o capítulo e versículo, que gostaria de ler, levantar a mão, o que vocês acham da ideia? E ir até o microfone, a pessoa ia com o microfone, ele lê, e todo mundo escuta. O que vocês acham da ideia ou fica do jeito que está? Sabe para que isso? Isso é um método de desinibir as pessoas, irmão. E todo mundo na classe interagir com a aula. Tem gente que tem vergonha de pegar o microfone, irmão. Eu sei. As primeiras vezes que eu pegava o microfone, eu gaguejava mais do que um gaguinho. E tremia, irmão. Então, conforme você vai se adaptando, você vai perdendo o medo e perdendo a vergonha. Quantos acham legal o método? Quem acha que podemos fazer assim, levanta a mão. O não ganhou, irmão. Então vamos continuar do mesmo jeito. Eu sou democrático. O que é democracia? O que é democracia?
Muito bem. Então, um país democrático, o Brasil é um país democrático, sim ou não? Ou é ditador? Tá bom. Tá meio a meio, né, pastor? Mas então vamos continuar do jeito que está. Lê para mim Mateus 22, versículo 29, por favor. Errar por quê? Por quê? Não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas você vê que Jesus deixa enfático que o erro vem porque não conhecia o quê? Se não conhece as Escrituras, se eu não conheço as Escrituras, como que eu vou poder dizer que conheço o poder de Deus? Sentar aqui para ficar todo mundo sentadinho um pouquinho. Como é que eu não conheço as Escrituras e vou dizer que conheço o poder de Deus? Me explica. Não sou eu que estou querendo essa explicação, é Jesus. Jesus fala assim, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Ele classifica primeiro. O erro está por causa do quê? Primeiro, não conhecer o quê? Segundo, ele classificou. Ou não? Ele colocou em primeiro lugar o quê? Por quê? O poder de Deus vem através da palavra e é correto. O poder de Deus não vem com algo desorganizado. Não é desorganizado esse poder. Ou é? É desorganizado? Não é. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao 9. Lê para mim, por favor. Irmãos, desculpa que eu estou um pouco tossindo, eu tive febre a noite inteira. O que o Paulo está falando aos Gálatas? Ele está maravilhado, sabe por quê? Porque os Gálatas foram recebidos por ele, ele pregou o verdadeiro evangelho. Olha o texto, pode deixar lá. Ele prega lá, ele está maravilhado de tão depressa passaram daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O que Paulo está querendo nos dizer ali? Que ele está abismado, irmão. Ele não está conseguindo entender como é que ele pregou o verdadeiro evangelho lá para os Gálatas e eles estavam se deixando se levar por outro evangelho. Olha a importância da doutrina. Qual outro evangelho era esse? O que estava sendo ensinado para os Gálatas, que Paulo já tinha ensinado, e eles estavam se deixando se levar por outro evangelho? Quem sabe me dizer? Justamente. O que estava acontecendo? Quem já leu o livro de Gálatas? O livro de Gálatas vai falar dos Gálatas, vai falar sobre o quê? Paulo vai lá e prega o verdadeiro evangelho, e os judaizantes, iam lá, presbítero Marcelo, e pregava sobre a salvação, precisava da circuncisão. Aí Paulo fala assim: estou maravilhado com vocês, ou seja, eu estou abismado. Como é que vocês aprenderam o certo e estão se deixando se levar pelo errado? É isso ou não? Olha a parte C do versículo, o que diz? Para outro evangelho. Irmãos, a necessidade, a importância da doutrina
do ensinamento bíblico. Quando eu falo doutrina, soa meio como, eu já falei, né, sobre uso e costume, não é isso. Doutrina significa ensinamentos. A importância do ensinamento bíblico é ímpar para a vida do crente, única para a vida do crente. Por quê? Porque você não desvia daquilo que Jesus tem para você. O corte é reto, não faz curva. Ou faz? A palavra não é uma espada? A palavra é uma espada? É uma espada? Ela faz o corte reto, ela não faz curva. Então o ensinamento bíblico, ela te coloca no norte certo. É o barco com o capitão. Você sabe para onde vai, quando vai, o que vai fazer quando chegar. Está dando para entender a importância das escrituras, da doutrina, do ensinamento bíblico? Sim ou não? É importante? Sim ou não? Lê para mim. Podia deixar lá, irmão. Como eu vejo aqui, não tem problema. 2 Timóteo 4, 2 até o versículo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 ao versículo 4. Quem achar pode ler. Ou vontades. Para quem que Paulo está falando isso? Para Timóteo, o qual tinha a responsabilidade de doutrinar a igreja. Sim ou não? Essa era a responsabilidade de Timóteo. Paulo estava instruindo ele para quando chegasse em Éfeso, ensinasse isso. Volta o versículo para mim, por favor. Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Isso está acontecendo hoje, sim ou não? Nós vemos isso hoje, sim ou não? Não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias O que significa essa palavra? Vontades. Ou seja, procurarão doutores ou pastores ou igrejas que alimente o seu ego. O que preciso é que o meu ego seja alimentado, que seja feito da minha vontade, do jeito que eu quero, da vontade que eu quero. E a igreja não é isso, irmão. A igreja é um corpo, qual o cabeça é Jesus. E sendo ele o cabeça, quem manda é ele. E ele deixou as regras nas escrituras para ser guiada. Infelizmente, ou felizmente, né? Graças a Deus que o Espírito Santo de Deus é tão inteligente para isso, né? Imagine cada igreja sendo guiada pelas suas vontades. Perigo que seria, irmão. E se a igreja for guiada assim, precisa acordar o mais rápido possível, porque a vontade não é essa que leva a nossas. Pode passar o versículo. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando para as fábulas. Ou seja, em vez de seguir uma regra que é a palavra, vão se desviar para fábulas, para contos.
E não é isso que Jesus quer. Por isso, as regras das doutrinas, para nos guiar conforme as Escrituras, irmão. Se não está sendo assim, tem que fazer assim o mais rápido possível. Sabia disso? Para quê? Para desviar dos erros. Para não se amontoar dentro dessa igreja um monte de senhores, né? Um monte de líderes. Ah, eu quero assim, não, mas eu quero assim, mas eu quero assim. Quando você segue as Escrituras, aí quem manda é Jesus. Por quê? Nós seguimos a doutrina da palavra. Amém, irmãos? Amém ou não amém? É difícil, né? Mas essa nova criatura tem que seguir essas novas regras. E aonde encontramos essas regras? Na palavra, irmão. Isso serve para mim, serve para os amados irmãos que estão aqui. Serve para nós todos. Se nós não se enquadrarmos no que a Bíblia quer, a igreja não tem por cabeça Jesus. Sinto muito a gente falar isso. Para ter por cabeça Jesus, tem que se enquadrar nas Escrituras. Essas doutrinas estão aonde? Dentro das Escrituras. De forma não sistemática, mas todas elas estão nas Escrituras, sim ou não? Tem certeza? Tem certeza? 3 falou sim, o resto não tem certeza? Qual que é a dúvida? Qual que é a dúvida? Se não tem certeza. A igreja precisa se enquadrar num conjunto de doutrina para se seguir a palavra, sim ou não? 5, 6 agora. Muita gente em dúvida ainda. A igreja precisa se enquadrar num conjunto de doutrina? Sim. Agora a igreja concordou. Tem que ter isso em mente, irmão. A doutrina rege, ou leva, ou guia o crente para o lugar certo. E seguir. Não adianta aprender e não seguir. Quem deu essas doutrinas foi o próprio Deus, que está na onde? Nas Escrituras. Está nas Escrituras essas doutrinas, sim ou não? Tem certeza? Com certeza. Então, a classificação das doutrinas, eu acho que nós falamos isso na primeira aula, não é isso? Foi isso que nós falamos? Sobre a classificação das doutrinas, na primeira aula nós falamos sobre isso? Não estava, né, irmão? Oh, aleluia. Na primeira aula nós falamos sobre... Primeira aula. Introdução sobre o que seria ensinado. Correto? Nós falamos o que era a teologia sistemática e o que ensina a teologia sistemática. A doutrina das Escrituras, a bibliologia, o significado. A doutrina do homem. Foi isso ou não? É que na primeira aula também trouxeram os cadernos, então não anotamos, né? Mas foi sobre isso ou não? Não é isso? Então nós já falamos sobre o desenvolvimento dessa doutrina, da teologia sistemática, que se encontra nas Escrituras. Para os irmãos entender que tudo tem base nas Escrituras, abra para mim a sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 45. Vamos usar um pouco de Bíblia. Quem achar pode ler para mim, por favor. Isso. Evangelho segundo escreveu São João, apóstolo João. É a carta teológica dos evangélicos, né?
Deixa eu só mudar mesmo. Eu trouxe uma Bíblia aqui que até para mostrar para os irmãos. E essa Bíblia tem uma letra um pouco pequena, eu vou ler no celular mesmo. Filipe diz o quê? Para quem que ele está falando? Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado quem? O que Moisés escreveu sobre Jesus? Para você entender o que João está querendo nos mostrar, eu anotei alguns versículos e vamos desvendar-nos juntos. Abre para mim, por favor, Deuteronômio 18:15. Se você acha que é 42, versículo 42 ou é 43, ele diz assim: achamos o Messias. Aí depois ele vai falar que achou aquele que Moisés tinha dito e os profetas. Lê para mim quem achou. Pode ler para mim, por favor. Deus levantará um profeta. É o que Moisés diz sobre Jesus. Quem seria esse profeta? Jesus, correto? E Natanael fala que esse profeta, Moisés e os profetas falaram sobre ele, sim ou não? Então, esse profeta ele tem que ter o quê? Algumas particularidades parecidas com a de Moisés e com as descrições do profeta, sim ou não? Esse profeta tinha que ter algumas familiaridades nas escritas do Antigo Testamento, sim ou não? Quem falou isso foi quem? Filipe. Para quem? Natanael. Vamos ver aonde nós achamos no livro de João. E quem está falando isso? João. Então no livro de João nós temos que ver essa familiaridade em alguns capítulos, em alguns versículos. Para os irmãos entender, isso não tem que ser literalmente igual, mas aponta ou mostra de alguma forma que Moisés já tinha falado sobre Jesus. Eu estou um pouco sentado hoje, porque eu tive febre a noite inteira e a saúde não está muito bem, mas isso não me impede de fazer da aula não, irmão. Eu não tenho problema com esse negócio que está doente e não vir para a igreja não, eu não. Mas peraí, eu sou assim, tá? Nem que todo mundo é igual, eu sou assim. E deixa eu te falar uma coisa, eu saio daqui da igreja, eu saio curado, não sei o que é isso. Eu já conversei até com o pastor sobre isso, né, pastor? É verdade, eu estou aqui, eu chego aqui ruim, saio daqui curado. É algum mistério, né? Vai saber. João capítulo de número 2, versículo de número 9. E abra para mim Êxodo 7:17, por favor. Nós estamos entendendo o quê? Que a Bíblia se completa, né? Pode ler. Abre para mim Êxodo 7:17. Nós vamos ver o que João falou, que achou quem? Aquele que Moisés e os profetas tinham dito. Então Jesus tem que aparecer e apresentar alguma coisa das características das escritas de Moisés. Lê para mim agora Êxodo capítulo 7:17. Dá para ver Moisés ali? Não. Dá para ver? Não. A aparência? O que se parece? O que? O vinho e o sangue. Jesus transformou água. Moisés não necessariamente tem que ser igual, mas aponta a sombra, né? Parece ou não? Quem que João falou?
que o Messias tinha que ser? Tinha que ter característica de Moisés. Sim ou não? Dá para ver algumas características aí, sim ou não? Vamos ver mais uma? João capítulo de número 3, versículo de número 4 e Números 21, versículo 9. Moisés. Deixa eu só achar o versículo de João. É mais. Continua lendo, presbítero, para mim, o versículo de João. Consegui colocar, eu agradeço. Isso. Continua. Jesus respondeu, na verdade, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode estar nele. Continua. Que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Não maravilha de perdido necessário. Qual versículo você está aí, presbítero? Versículo 14, põe para mim, por favor. Aparece Moisés no Novo Testamento? O primeiro versículo falou, em Êxodo fala sobre o quê? Em Números fala sobre o quê? Da serpente que foi levantada. Que serpente? O que simbolizava essa serpente? Para nós entendermos o texto. Deus estava exterminando do meio do povo os murmuradores. Jesus amado. Pode ler o texto. Olha o texto. Consegue colocar de novo para mim lá, irmã? O Êxodo dos Números. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Não, o de Números. É Números, né? O anterior a esse. Números 21, 9. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-lo sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente, alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, o que Deus estava fazendo ali no deserto? Teve o episódio o irmão falou, da pedra, né, que jorra água, não é? E o povo murmurou. Aí Deus fala assim: os mais velhos, nenhum vão entrar na terra. É assim ou não? Só os seus filhos. É assim que a Bíblia ensina ou não? Ou alguma dúvida? É assim ou não é assim? E um dos métodos de Deus usar para exterminar os murmuradores foi a serpente, irmão. Só que Moisés sempre intervia, né? E Moisés interviu. E Deus falou assim: tudo bem, Moisés, mais uma vez eu vou ouvir as suas palavras. Faça uma serpente faça uma serpente de bronze. E quando o povo de Israel for picado por essa serpente, fala para o povo olhar para a serpente de bronze, que automaticamente o povo não vai morrer. Isso é tipologia bíblica. O que é tipologia bíblica? É algo que parece ser, não tem a necessidade de ser igual. Essa tipologia bíblica aponta para quem? Para Jesus na cruz do Calvário, irmão. Olhai para a cruz
e serei salvo. Ali, curava de um veneno imediato, ou de um veneno natural, né, imediato, de uma circunstância que foi ocasionada por algo. E Jesus nos cura do veneno do pecado. Olha para a cruz e será salvo. Quando você olhava para a serpente de bronze, você era curado do veneno da cobra. Quando você olha para Jesus, você é curado do veneno do pecado. Parece ou não? E o que Jesus falou para Nicodemos? O que tem a ver isso com Nicodemos? Você não entendeu nada, Nicodemos. Olha para mim, aceita a mim, venha para mim, que vos nascerá de novo. Esse era o nascer de novo. Olha, quem gosta de pregar, já vai anotando aí que já tem tema para a próxima pregação. É isso que Jesus está falando para Nicodemos. Olha para a serpente, que você não vai morrer mais. Você está morrendo, você está morto, Nicodemos. Você está morto. E nessa morte que você está aí, o único que pode você trazer vida para você de novo sou eu. Olha para mim. Você está morto, então você precisa nascer de novo. Quem era Nicodemos? Um líder religioso que tinha os seus dogmas. Entre eles, o que foi discutido aqui, foi dito ou lido aqui. Acreditava na circuncisão. Sim ou não? Tem tudo a ver ou não? Alguma dúvida? Dúvida, irmão? Tem certeza? Fale agora ou cale-se para sempre. Fale. O texto é enfático. Jesus está falando para o quê para Nicodemos? O batismo, nós vamos ver o batismo mais para frente, mas nesse texto, quando Jesus está com Nicodemos dialogando, Jesus está mostrando para Nicodemos como que era nascer de novo. Existe nascimento sem passar pela cruz? Não. Só pode nascer de novo quem aceita Jesus, irmão. Pode nascer de novo sem aceitar Jesus? Eu desconheço. É isso que Jesus estava falando para Nicodemos, e ele não estava entendendo nada. Por isso que Jesus menciona a serpente do deserto. Por que Jesus ia trazer algo lá do passado para a época que ele estava falando? Ele queria ensinar para Nicodemos. Você precisa, olha lá. Jesus respondeu, na verdade, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Por quê? Importava que o Filho do Homem fosse levantado. Só tem vida quem olhar para Jesus na cruz, irmão. A salvação. Jesus está falando do quê? De salvação. Jesus na cruz do Calvário simboliza o quê? Ele está lá ainda? Tá? Não tá. É isso que ele está tentando mostrar para Nicodemos. Olha para mim aqui no madeiro. A serpente mordia, eles olhavam para a serpente de bronze. E acontecia o quê? Eles faziam o quê? Eram curados, eles viviam do veneno da serpente. Sim ou não? Aí Jesus fala para Nicodemos, da mesma forma que acontecia com a serpente lá na época de Moisés, faça agora. Vamos ver mais um? João capítulo de número 4, versículo 6 e Êxodo 2, 16, 17. Deu para entender, irmãos? João 4, versículo 6
e Êxodo 2, 16 e 17. Aonde Jesus estava? Capítulo 4 e 6 de João. Que fonte era essa? Aonde era isso? Que episódio está se tratando ali? Hã? Não, Jesus. Está falando, se trata de qual episódio ali? Fala, Marcos. A mulher samaritana. E aonde estava a mulher samaritana? Estava na onde? Na onde? No poço, irmão. Aonde Moisés encontrou com as filhas de Jetro? No poço. Moisés se encontra com as filhas de Jetro no poço e Jesus com a mulher samaritana. Tem alguma coisa a ver, sim ou não? O que Natanael falou? Né, Marcos? Que Jesus, o Messias que viria, tinha tudo a ver com ele. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Tem alguma coisa a ver as duas passagens? Os dois não estão no poço? Você sabia que na Bíblia Sagrada, quando se queriam arrumar namorado, se encontravam no poço? Quem sabia disso, levanta a mão. Sabia disso, irmão? O cinema que nós temos hoje, né? A praça, né, pastor? Que os namorados se encontram. Naquela época era poço. Quer que eu te prove isso? Quer que eu te prove? Jacó. Ai, Cat. Jacó. Aonde Jacó encontrou sua preparada? No poço. Aonde Isaac encontrou sua preparada? Era no poço. Irmãos, quem gosta de pregar, isso é um prato cheio. E essa mulher samaritana, eu não sei se é do conhecimento dos irmãos. Deixa no texto da mulher samaritana para mim, por favor. João 4. Eu não sei se do conhecimento dos irmãos, mulher não tirava a água do poço na parte da tarde, ou seja, na parte da manhã, né? Ela ia depois que os homens tiravam água. Existia um período que era o homem que ia tirar água e um período que a mulher podia ir depois dos homens. Na hora que ela está ali, era a hora que os homens iam tirar água. O que ela está indo procurar no poço? Quem falou? Namorado. Ela estava indo procurar namorado. E ela era uma mulher namoradora. O texto diz isso, não sou eu. É eu que estou falando isso ou é o texto? O texto diz o quê? Então ela está indo procurar um namorado, irmão. Só que ela encontrou com Jesus, o noivo. Nossa, irmão, eu não sei vocês, eu não sei. Eu falo por mim. São essas coisas que o Espírito Santo me movimenta dentro de mim. Eu sinto a presença de Deus, irmão. De verdade, eu sinto. O que ela procurou a vida dela inteira era um namorado. Jesus está falando assim, eu sou o seu noivo. É eu. Pega no texto da mulher samaritana, vê se não é isso que Jesus está mostrando para ela. E depois que ela encontrou com Jesus, ela não procurou outro namorado. Vê o texto. Ao contrário, ela se encontrou com Jesus e teve um casamento espiritual, né?
Ela largou de tudo que fazia de errado e falou: é a ti que eu sigo, Senhor. Nunca pararam para pensar nisso? Pode olhar o texto, irmão, leia. É isso que Jesus e Moisés têm em comum. Não necessariamente tem a obrigação de ser igual, mas aponta, né? Reflete. E João está falando isso. Por isso que você vai ver lá em João capítulo 1, Natanael fala assim: achei aquele o qual Moisés e os profetas falaram. Está vendo a importância das escrituras, irmão? Abra em Lucas capítulo 5. Pode soprar o microfone. Meu Deus. Só um minutinho. Continua. Até o 8, por favor. Respondeu Simão e disse: Mestre, eu trabalhado toda a noite e nada apanhei, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, rompias e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que lhes fossem ajudar. Foram, encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem Isso. O que acontece? Jesus se apresenta aos seus discípulos. Raciocínio. E ao apresentar os seus discípulos tinham acabado de fazer o quê? Voltando à pesca. E dessa pesca, o que tinha acontecido? Eles eram o quê? Expert em pesca. O pescador, não sei se tem conhecimento de irmãos, hoje em dia nós fazemos. Tem uma bússolazinha que você sabe que tem os cardumes de peixe. A localidade certinha, é o mapa. É assim ou não? Antigamente não se tinha esse aparelho. O pescador tinha isso no seu raciocínio, no seu conhecimento bíblico. Ele sabia os seus bichos. Provavelmente, ele tinha lançado a rede no lugar dos cardumes. Mas o peixe tem faz dizer o quê? Não pegaram nada. A ponto de Jesus entrar no barco e falar o quê para eles? Vamos voltar a pescar. É assim ou não? É assim ou não? E quando eles voltam a pescar, o que acontece, irmãos? O texto é enfático. Raciocina comigo. Em dizer que o barco quase vai a pique, ou quase afunda. Por quê? Como é conhecido esse episódio? Então Jesus está tentando fazer o quê com os pescadores? Raciocínio. O irmão disse de uma forma, mostrar o seu milagre, o seu poder, irmão. Jesus está chamando a atenção daqueles que o iam seguir, mostrando que tinha perfeito. Essa era a palavra que eu queria ouvir. E Pedro fala o quê?
Olha para quem gosta de pregar, anota. O que Pedro fala no versículo 8? E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Acaba aí. Agora começa para quem gosta de pregar. Olha o que Jesus faz. Jesus é maravilhoso, irmão. Versículo 12, põe para mim, por favor. O 13. Segura. Irmãos, o capítulo inteiro Jesus vai usar para mostrar para Pedro quem ele era. O que Pedro falou? Ausenta-te, porque sou pecador. E por que Jesus em seguida ele toca no leproso? Porque o que está de fora não afetava Jesus, mas o que tem em Jesus afeta quem está fora. Um leproso não podia, uma pessoa não podia tocar no leproso, e Jesus mesmo assim toca, mostrando o quê? Você é mesmo pecador, Pedro, mas eu posso te limpar. É para Pedro que Jesus está mostrando isso. Realmente você é um homem pecador, mas o que tem em mim pode mudar você. Deu para entender, sim ou não? É forte, né, irmão? Quando você para analisar o texto, não parece que abre a mente? Olha o que o texto está querendo dizer, é isso. Quem foi que reclamou falando que era pecador, que não podia chegar perto de Jesus? Foi Pedro. E Jesus está falando o quê? Através do leproso. Eu chego aqui em você e toco em você e te purifico, filho. É eu que te limpo. Jesus está mostrando isso para Pedro. Quer ver outro? E Jesus não para por aí. Outro versículo. Versículo de número 17. Lê para mim. Continua. Até aí. Para quem que Jesus está mostrando isso? Para quem? Para quem? Para Pedro, irmão. Jesus usa uma doença. Jesus não poderia ter falado assim: você está curado? Mas Jesus falou o quê? Os teus pecados estão perdoados. Para quem que Jesus fala isso? Para Pedro, que disse o quê? Que não podia estar perto de Jesus porque era um homem. Aí Jesus fala: não, filho, o que tem em mim purifica você. Os teus pecados estão perdoados. Isso é forte, irmão. O diabo ele tenta colocar nas mentes do ser humano a inferioridade. Mas Jesus está falando aqui para você nessa noite: eu estou te curando, eu estou te salvando,
Eu estou te livrando do pecado. Estou libertando-vos do pecado. É isso que Jesus fala para nós todos os dias. Por mais que o diabo tenta colocar inferioridade na sua mente, Jesus fala assim: eu toco em você, mesmo com essa lepra, te purifico, filho. É isso que Jesus fala, irmão. Deixa eu falar, aproveitar a Páscoa. Hoje nós não vamos conseguir ler o livro de Mateus, qual eu falei que nós estamos lendo direto, que já está no 8:42. O que acontece na Páscoa? O que acontece no nascimento de Jesus, que nós estamos lendo lá em Mateus? O que Herodes manda fazer com todos os recém-nascidos? Por quê? Por quê? Irmão Eduardo, na mente de Herodes, ele estava fazendo algo que era de benefício próprio. Sim ou não? Matando o rei dos judeus, ele não teria um sucessor. Sim ou não? Mas ele estava a serviço dele mesmo ou do diabo? Por quê? Eu gosto de pôr o povo para pensar. O diabo colocou na mente dele que o Messias ia tomar o trono dele. Alguém mais? Fala alto para mim ouvir. Exatamente isso. Alguém mais? Ninguém? Ele acreditava na palavra. Quem mais? Irmãos, se soltem. O diabo manipulava da maneira dele. Raciocínio. Se Jesus não nasce, ou se ele nasce e morre ainda recém-nascido, a obra se concluía? Então qual era a função do diabo ali, irmão? Impedir o crescimento de Cristo. Para quê? Olha o raciocínio. Jesus Cristo não crescendo, a obra não se concluía. O pecado não era estipado da ser humano. Sim ou não? Sim ou não? Então Herodes, pensando ele que estava fazendo algo para si próprio, ele estava a serviço do próprio diabo. E o diabo assim queria que acontecesse, irmão. Jesus não crescia, a obra não se concluía e nós não seríamos salvos. Correto? Correto? Sim ou não? Ou não? Hã? Lê o texto que eu mandei para você no seu WhatsApp. O de hoje, o último. Eu e o presidente conversa bastante sobre o versículo bíblico. Irmão, isso estimula a sucesso. Irmão, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu não sei falar da vida de ninguém, irmão. Eu sei falar de Bíblia. Eu gosto. Quer falar comigo de Bíblia, pode me chamar 3 horas da manhã que eu estou acordado. Estou falando sério. Minha esposa está aqui que não deixa eu mentir. Eu gosto de falar de Bíblia. Ele não pode me chamar qualquer... Nós fomos para o acampamento, eu acho que o irmão viu lá. 4 horas da manhã eu estava lendo Bíblia, irmão. No meu celular, ali no escuridão e lendo. Eu gosto. Lê para mim. Não. O de... É muita coisa mesmo. Vixe, meu Deus. E é Lucas. É Lucas. Isso. Que Jesus vai até Pedro e repreende ele. Elogia e repreende. Foi para você que eu mandei, não? Então não é esse. Jesus, quando chega a uma certa ocasião, eu acho que é Lucas mesmo, ele pergunta assim: quem diz aos homens quem eu sou? Foi no grupo que eu coloquei, né? Foi no grupo, tá fácil. Tá no grupo, tá fácil. Vamos entender aqui, eu quero que vocês entendam. Só para os irmãos entenderem. Mateus 16.
Mateus 16, vamos entender aqui. Então Herodes não queria que Jesus crescesse, achando ele que era por causa da sua vaidade que Jesus tomaria o seu trono. Mas na verdade existia uma ação diabólica, sim ou não? O diabo é sujo, irmão. Você acha que o diabo não sabia? O diabo não sabia que Jesus tinha nascido. Sabia ou não sabia? O diabo queria que Jesus completasse a obra? Não, irmão. A tentação de Jesus depois do deserto. O que o diabo queria ali? A ponto de falar para Jesus assim, ó: se você se ajoelhar nos meus pés, tudo isso aqui eu vou te dar. Jesus fala assim: tudo isso já é meu. Você está querendo me enganar como usou lá com Adão e Eva, enganou Eva e Adão? Comigo não cai isso aí não cai nesse conto não, diabo. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem diz aos homens ser o filho do homem? Continua para mim, que pode ler. Segura, só nesse disse-lhe. Nesse disse-lhe eles, Jesus está ali perguntando, não é só uma pergunta não, irmão. Jesus está sendo enfático ali. E vocês? Porque o que os outros diziam não tem tanta importância, mas aquele que andava com Jesus tem importância. Quando nós andamos com Jesus, aquilo que falamos, quem ele é para o próximo, tem muita importância, irmão. Para quem não anda com Jesus não tem importância, até porque quem não anda com Jesus não se importa com ele. Continua. Simão Pedro respondendo: tu és o Cristo. Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o teu Pai está no céu. Correto. O que está acontecendo ali? Jesus pergunta sobre ele e Pedro fala o quê? Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Correto? Pedro fala quem realmente Jesus é. Se você pegar mais uns versículos abaixo, Jesus começa a mostrar para os seus discípulos, após deles confessarem quem era Jesus, ou seja, eles entenderam quem era Jesus. Até aí tudo bem? Eles já começaram a entender quem era Jesus, sim ou não? Aí Jesus fala: já que vocês entendem quem sou eu vou falar para vocês agora o que vai acontecer comigo. Aí Jesus, versículos abaixo, se o Renan conseguir achar para mim aí, por favor, versículos abaixo, Jesus fala assim: então é necessário que vocês entendam que eu vou para Jerusalém, e chegando lá, eu serei pisoteado, chicoteado, cuspido, maltratado, crucificado e morto numa morte de cruz. É assim os versículos abaixo? Quem está acompanhando aí? Sim ou não? Lê, Pamela. Pode ler. Padecer significa o quê? É alegria? É uma coisa boa? Não, irmão. Padecer é sofrer. Ele está falando, tudo isso que eu acabei de falar, Jesus está falando só em padecer. Mas ele está falando que ia sofrer. Continua, Pamela. Irmão, isso é forte. Versículos acima: bem disse tu, Pedro. E versículos abaixo: aparta-te de mim, Satanás. Sabe o que Pedro faz ali nesse texto? Sabe o que Pedro faz nesse texto? Pedro chama Jesus de lado, tira do meio dos discípulos. Pedro tinha intimidade para isso, sim ou não?
Jesus dormia na casa de Pedro, irmão. Jesus era amigo de Pedro. Jesus morou com Pedro, né, Renan? E ele abraça assim Jesus, ó, vem aqui, de canto. É isso que o texto está dizendo ali, de canto. Aí chega e fala assim: não vou deixar isso acontecer. Por quê, irmão? No início, com Herodes, era não crescer. No fim, era não morrer. Porque Jesus não morrendo, a obra não se concluía. Ó a cilada do diabo. Hã? Tem uma cilada do diabo ali ou não? Hã? Olha o raciocínio rápido. Com Herodes era não crescer, e com Pedro sendo influenciado pelo diabo, porque o crente ele não pode ser possesso. Por que não pode? E do mesma fonte não sai, então ele não pode ser possesso. Se é possesso, é porque não teve salvação. Se não tem salvação, não tem morada do Espírito Santo. Correto? Dúvida? Fala. Na verdade, ele não está falando que Pedro é o Satanás, mas ele está sendo influenciado pelo diabo. Qual que era a influência do diabo ali? É que Jesus não morresse no Calvário. Se Jesus não morre, a obra não é concluída, porque Jesus deixou bem claro que ele nasceu para morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Se ele não morre e não ressuscita, nós não somos salvos. Por ele achar, porque Jesus tinha que morrer. O que Jesus fala nos versículos acima? Vamos para os versículos acima. Pode ler. Segura. Jesus está falando o que para os discípulos ali? Isso ia acontecer sem a sua vontade? Isso não tinha que acontecer, sim ou não? Precisava acontecer isso? Se não acontecesse isso, como que é? Não teria salvação. E o diabo sabia disso, sim ou não? O diabo conhece a palavra, sim ou não? Tentação de Jesus, irmão. Jesus usa e está escrito, o diabo fala o quê? Também está escrito. Hã? Você entendeu agora? Eu esqueci o seu nome. Jéssica. Então ali é uma influência satânica, para que Pedro não deixe Jesus morrer e nós não alcance a salvação. Correto? É isso ou não? Hã? Aí ele estava possesso ou influenciado? Por quê? Se ele não morre, não tem obra, irmão. E Pedro, é influenciado pelo diabo, porque de uma fonte não sai duas águas. Ele era uma pessoa salva. E, infelizmente, o vaso mais fraco ali dos discípulos, dos 12, era quem? Ou não? Ali era Pedro. No texto era Pedro. Pedro vai com a revelação partidária, sim ou não? Por quê? Pedro, irmãos, embora João era o discípulo qual Jesus amava, Pedro era o que tinha mais intimidade com Jesus. Quer ver um exemplo? Eu vou passar 20 dias, como é o nome do irmão?
O irmão Henrique. O irmão Henrique falou: Edivan, você vai passar 20 dias lá em casa. Eu vou passar esses 20 dias na casa dele. Nós acordamos 8 da manhã para tomar café e o cotidiano diário. E ocorre o risco, na hora de eu fazer minha higiene pessoal, eu encontrar com ele na porta do banheiro? Jesus encontrava com Pedro todas as vezes, irmão. O que você acontece na sua casa, acontecia na casa de Pedro com Jesus lá. Com Jesus era homem, sim ou não? Jesus ia no banheiro? Irmão, pelo amor de Deus, não pode fugir isso da sua mente. Então Pedro tinha intimidade com Jesus. Embora João era o discípulo que ele amava, mas o Pedro era o que teve mais intimidade. E o diabo sabia disso? Sim ou não? Um dos primeiros do colégio dos apóstolos, Pedro, Tiago, João e André e Filipe são os primeiros. Então tinha intimidade. E o diabo sabe disso, irmão. Porém, Pedro, ele sempre foi o mais brabo, né? Pedro nos é apresentado assim. Você pode ver que todos os discípulos, quando sempre vem alguma coisa negativa, vem da parte de quem? Quer exemplo? Quando Jesus está no Getsemane, está sendo preso. Quem corta a orelha de Malco? O fundão. Cortou. Você sabia que quem era Malco? Segundo alguns historiadores, Flávio Joséfo e Eusébio de Cesareia, história dos judeus. É bom ter esses livros, que ele não tem, mas eles são historiadores. Eusébio de Cesareia é historiador do segundo século, irmão. Então está próximo do que aconteceu. Eu vou trazer o livro deles para você ver na próxima aula. Então ele diz que Malco, segundo alguns historiadores, Malco era parente do sumo sacerdote. E o sacerdócio, ele era, como é que eu posso dizer? De geração a geração. De pai para filho. Então ficava dentro dos parentescos. E um dos regulamentos para ser sacerdote era o quê? Não podia ter cicatriz nem osso quebrado. Por quê? Vamos voltar para a Páscoa? Olha como a Bíblia é tremenda. No cordeiro pascual não podia, tinha que se comer a parte do cordeiro, não podia quebrar o osso. Que o cordeiro apontava para quem? Para Cristo. Por que Cristo no Calvário não se quebrou as pernas dele, que era de costume? Porque ele era um sacerdote, irmão. Sacerdote não podia ter osso quebrado, não podia ter cicatriz. Malco foi cortada a sua orelha. Jesus, irmão, Jesus. Ele faz assim, ó. Como que era o cenário que Jesus estava? Era um chão todo cheio de sujeira, irmão. Não era asfaltado, não. Era terra. Jesus faz assim, Marco, ó. Com terra e com tudo. Nunca parou para pensar nisso? Analisa. Com terra e com tudo. Coloca no lugar. Sabe o que Jesus está falando para Malco? Te devolvo os seus sonhos, filho. Você vai continuar sendo próximo sacerdote da linhagem de Israel. Sem cicatriz. Jesus devolve a orelha para Malco. Jesus está devolvendo sonhos. Olha, para quem gosta de pregar, nota que já tem bastante tema para pregação aí, né? Jesus não faz nada por acaso. E Pedro foi quem cortou a orelha de Malco. Não foi Pedro? Por que Pedro faz isso? Porque ele era assim. Ele era estourado. Ele não era analfabeto, ele era enérgico. Entendeu? Então, Jesus, ele muda temperamentos, irmão. Jesus muda temperamentos. Se Jesus não conseguir mudar seu temperamento, você não está nele. Ele está em você, mas você não está nele. Se eu não conseguir mudar o meu temperamento, eu não estou em Jesus, irmão.
Não é ele que não está em mim. Ah, Jesus, me ajuda a mudar. Ele já está te ajudando, todos os dias. Como é que mudamos o nosso temperamento? Se enquadrando aqui dentro, ó. Aqui me mostra como eu devo tratar os membros da minha igreja? Me mostra como eu devo tratar os meus irmãos da igreja? Aqui me mostra como eu devo tratar os meus clientes? Aqui me mostra como eu devo tratar os meus vizinhos? Aqui me mostra como eu devo tratar os meus professores? Aqui me mostra como eu devo tratar os meus patrões? Aqui me mostra como eu devo tratar os meus pastores? Aqui me mostra como eu devo tratar a membresia da igreja? Então quem tem que se enquadrar aqui é quem? Sou eu. Jesus já está com você. Falta você se enquadrar aqui. Ou não? Por isso que antes de tomar uma atitude, nós temos que examinar as doutrinas, as escrituras. Está vendo aí, irmão? Todos nós temos tem esse ladozinho aí. Então, mas isso aí que a irmã está falando, todos nós temos, irmão. Todos nós temos. Eu também tenho. Quer ver um exemplo? Perdoa que essa coça minha me incomoda. Se fecharmos aqui essa porta que está ali aberta, nós vamos ficar todos nós aqui 40 dias sem sair daqui. O pastor já deixou uma irmã responsável para trazer o café da manhã, o almoço, a janta, o lanchinho da tarde e o lanchinho depois das 10. O pastor já deixou certo. Só que nós vamos ficar aqui 40 dias trancados. Deixa eu só concluir o raciocínio. Sabe o que vai acontecer? Os irmãos vão falar assim: nossa, o irmão Edivan tem todos esses defeitos, eu não tenho. Só que não esqueça, eu vou olhar para os irmãos e vou falar assim: os irmãos têm esses defeitos, eu não tenho. Vocês vão descobrir defeito em mim e eu vou descobrir defeito em vocês que eu não tenho. Por que Jesus ele pega os 12? Oh Jesus, como tu é maravilhoso. Ele pega 12, e dos 12 são pescadores, um cobrador de imposto, um zelote. Quem que eram os zelotes? Era uma seita que fazia o quê? Revolucionários. E sabe com o que todo zelote andava? Com uma adaga. Todo zelote tinha uma adaga. Você sabia que quem deveria ter cortado a orelha de Malco tinha que ter sido Simão o zelote? Ele andava com a faca e já sabia o que fazer com aquela faca. Mas aí no texto me mostra Pedro cortando e Simão não fazendo nada. Porque são dois Simão. Simão Pedro e Simão o zelote, para apóstolo. E Simão o zelote não faz nada. Dos dois, o mais preparado a andar com faca era Simão o zelote. O zelote era uma seita que queria acabar com os romanos e todos eles andavam armados. Eles tinham já o costume, de matar os outros. Se defender, entendemos de qual. Pescador era mais para o lado do mar, pescar, lidar com o mar. E zelote não, ele já tinha esse costume. E você vê que quando Jesus está sendo preso, Simão o zelote fica em silêncio, não se vê nenhum relato sobre ele. E sobre Pedro,
corta a orelha de Malco. Sabe o que mostra ali? Simão o Zelote já tinha se convertido. Pedro estava na carne. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu tenho muito cuidado quando me aparece esse superstar da igreja atual. Eu tenho muito cuidado, eu sou muito cauteloso. Não sei se os irmãos percebem minha maneira de adorar o Senhor. Eu adoro o Senhor. Quer ver uma hora que eu gosto dos louvores? Os meninos aqui são abençoados nos louvores. Sinto muito a presença de Deus nos louvores. Mas para mim, Edivan Pereira dos Santos, a parte que mais me toca é na hora das Escrituras. Deus fala comigo do meu jeito. Quando você vê eu chorando, sentadinho chorando, é porque você pode falar assim: Deus está visitando o irmão Edivan. É a palavra, irmão. Por que eu tenho dificuldade com esse super só por popstar das igrejas atuais? Porque Pedro, era o que mais tinha intimidade com Jesus e era o menos crente. Não estou falando que eles são assim. Mas é perigoso. Às vezes aquela pessoa que fica quietinha ali, ó, às vezes a gente não dá nem oportunidade. Está cheio do Espírito Santo de Deus, irmão. E às vezes a gente não dá tanta importância. E eles são aqueles que estão cheios. Então a Bíblia me mostra isso. No decorrer da vida com Jesus. É isso que está acontecendo, é isso que Jesus está deixando claro. Porque qual que é uma das características das Escrituras em sua veracidade? Uma das. Quem pode me citar alguma? O ensinamento que ela nos transmite. Quem mais? Nós temos 6 minutos. O que mais? Uma das características que mostra a veracidade das Escrituras. O irmão Eduardo falou os seus ensinamentos. Perfeito. O que transmite de conhecimento, ensinamento, pode ser. Quem mais? A revelação. Quem falou? Quem? A revelação que a palavra nos transmite. Quem mais? Os milagres que estão introduzidos ali. Quem mais? Fala, Cat. O que você acha? Que uma das características que mostra a veracidade das Escrituras, que a Bíblia realmente é verdade. Autêntica e confiável, nos confronta. Alguém? Transforma. Se não transformou ainda, alguma coisa está de errado em você, irmão. Não é na Bíblia não, viu? O que mais? Uma das que me chama muita atenção, sabe o que é? É que a Bíblia, ela é um livro inspirado por Deus, mas não esconde defeito de ninguém, irmão. Já parou para pensar nisso? Me mostra a Bíblia, Deus escondendo os defeitos daquele que Ele escolheu. Davi, Pedro, Sansão, quem mais? Quem? Moisés. A Bíblia não esconde defeito de ninguém não, irmão. Não é assim? E isso me aponta para a sua veracidade. Talvez se fosse um livro escrito por mim, daquelas pessoas que a gente tem mais intimidade, eu esconderia o defeito, né? Mas a Bíblia não. A Bíblia não é assim. Ela mostra o que aconteceu, da forma que aconteceu, com quem aconteceu, para nos trazer lições.
Trazendo para o tradicional normal de hoje, não passa pano. Alguma dúvida, irmão? Fale-se agora ou cale-se para sempre. Qual que é a dúvida? Pode falar, pode perguntar. Temos ainda 3 minutos. Dúvida? Na verdade, Paulo leva para os apóstolos o que estava acontecendo. Para a gente entender o texto, o que acontece em Atos dos Apóstolos, capítulo 15? É o primeiro concílio, sim ou não? A epígrafe, consegue colocar aí, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 15, acho que é o verso de número 6, se não me falha a memória. É o primeiro concílio, é a primeira discussão da igreja acerca de dogmas que não eram necessários mais para a salvação. O que precisa para a gente ser salvo? O que precisa ser feito? O que eu preciso fazer para ser salvo? A salvação é por quê? Por mérito ou por graça? Então, se eu me circuncisar e falar assim, me circuncisei porque me falaram para fazer isso, que por isso eu teria salvação, e naquele grande dia eu não for salvo. Por isso que a salvação, ela não vem de nós, é um dom gratuito. Não podemos esquecer dessa frase, irmão. Ela é um dom de Deus, mas é um dom gratuito. Nada que o ser humano faça leva ele à salvação. Me mostra um quesito que eu tenho que fazer para ser salvo. Quer ver um exemplo? Jesus alcança esse ser humano aqui podre e mesmo assim me salva. Ou sou eu que sou podre? Só sou eu. Todo ser humano, irmão, cheio do germe do pecado, e alcança mesmo você com esse germe do pecado. Você fez alguma coisa para Jesus te alcançar assim? Não, irmão. É um dom, e por isso que os estavam brigando. Ali não é que Pedro e Paulo estavam brigando, não são os dois. É os judaizantes que levam para os apóstolos, e Pedro entende, não precisa da circuncisão. Quem dá o voto de Minerva, ou o voto para entendermos se precisava da circuncisão ou não, é Pedro. Pedro fala o quê? O Espírito Santo de Deus já tinha me visitado sobre essa questão. É assim que o texto diz, sim ou não? Sim ou não? E como o Espírito Santo já tem me visitado sobre essa questão, eu entendo que a salvação não precisa de regulamentos internos ou externos, né? Não precisa da circuncisão. O que era a circuncisão no Antigo Testamento? Tem mais? A circuncisão era como se fosse um batismo, irmão. Ou não? Era como se fosse um batismo. Existe uma discussão muito grande. Eu vou deixar para essa polêmica para a próxima aula. Não, isso aí é bom, eu gosto disso. Tem que perguntar mesmo. Só que entendemos ali, no concílio está se discutindo isso, e Pedro fala, não precisa de circuncisar. Não estou falando que não precisa do batismo. Mas se eu não me batizar, eu posso ser salvo? Sim ou não? Primeiro o quê? Qual que é a primeira condição? Crer. E for batizado, será salvo. E se eu não for batizado?
Jesus, o ladrão da cruz foi batizado? Jesus vai perder, eu estou no leito de morte, eu não consigo ser batizado, eu posso ser salvo? Jesus não vai perder não, irmão. Ou Jesus vai perder uma alma porque não conseguiu batizar? Será? Não, se tiver oportunidade, batiza. Tem que batizar, nem que seja com canequinho. Eu estava vendo, né, umas matérias, na cadeia, eles fazem Santa Ceia com suco de laranja, não é com suco de uva, é com suco que eles têm. Batiza até debaixo da torneira, né, pastor? Se tiver oportunidade. Não, olha bem, irmão, não estou falando contra o batismo. O que eu estou falando é que Jesus não vai perder salvação, não vai perder ninguém para o diabo. Pode falar, pastor. Vamos ficar de pé? Amém, irmãos? Vamos deixar essa questão do batismo para a próxima aula. Vamos aproveitar o irmão Eduardo que está aqui na aula hoje. Ele vai fazer a oração para terminar e o pastor dá a bênção apostólica. Por favor, pastor, irmão Eduardo. Fica à vontade.